No programa de hoje, vamos receber a nutricionista Janaína Macedo para falar sobre jejum intermitente e seus benefícios. Conversamos com o piloto de kart, Thiago Bastos, sobre o início do Campeonato Goiano 2021. E ainda fomos ao Rio de Janeiro na missão de chegar ao platô da Pedra da Gávea, a partir de agora no Esporte Saúde. Conversamos com a nutricionista Janaína Macedo sobre o jejum intermitente e seus benefícios. Pode rodar. Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos recebendo mais uma vez a doutora Janaína Macedo para falar de jejum intermitente. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Jefferson. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos aqui, né, falar de jejum intermitente para o pessoal, de um assunto agora que está tão na moda e que é tão polêmico, desmistificar aqui, né, algumas dúvidas e falar o que realmente funciona do jejum. Isso é muito importante, né, porque as pessoas acham que jejum é o maior número de hora possível, que não pode tomar nada, e outros acham que pode algumas coisas. O que pode, o que não pode, o que quebra o jejum, o que auxilia. Parece muito simples, que é ficar só sem comer, mas não é bem assim não, né? Na verdade, jejum não é só ficar sem comer, né? Então parece muito simples, vou fazer jejum. Mas o processo de jejum intermitente, ele não é só ausência de comida. Então, a gente tem ali uma mudança metabólica, que a gente fala de flexibilidade metabólica, onde a gente tira a glicose como centro ali da obtenção de energia e coloca os corpos cetônicos. Então, o jejum intermitente, a função dele é justamente essa, é fazer essa flexibilização metabólica. Só que acontece que as pessoas acham que jejum é só isso, ficar sem comer. Então, a gente pode melhorar todo esse processo com alguns alimentos, com alguns bioativos e até mesmo suplementos que aceleram esse processo, porque algumas pessoas geneticamente são mais propensas a se adaptarem mais facilmente, outras nem tanto. E o pessoal pensa que é jejum de água também, né, Jefferson? E não é bem assim. Então, eu falo muito assim para os meus pacientes. Simples. O que quebra o jejum intermitente? Tudo aquilo que precisa ser metabolizado, que vai mexer com o seu hormônio, com o seu suco gástrico. E o que não quebra o jejum? Água. Então, se hidratar bastante, isso é muito importante. Na verdade, a base de tudo é a boa hidratação, já auxilia bastante. Porque a gente confunde o reflexo de fome com sede. Sim. Então, água, então manter o processo de hidratação, chá e café sem açúcar e sem adoçante. Então, esse ponto do adoçante eu pego muito, por quê? Porque a gente acha que porque não tem caloria, não vai quebrar o jejum intermitente, né? E é justamente o contrário, quebra, porque as pesquisas mostraram, inclusive, que alguns adoçantes, principalmente os artificiais, eles mandam uma resposta neurológica, fazendo com que o sabor doce, ele faça esse impulsionamento da insulina. E como no jejum a gente quer ali descansar o pâncreas, promover uma deficiência, um declínio, né, no estímulo da insulina, então o adoçante também não é legal. E o que não quebra também são alguns bioativos na forma de suplemento. Olha só. Principalmente que a gente chama daqueles de ativadores mitocondriais. A gente queima gordura dentro de um mini órgão. E esse mini órgão, tudo acontece lá dentro, que chama mitocôndria. Então, a gente um raciocínio simplista. Quer dizer que se eu pegar a minha mitocôndria e colocar ela para funcionar realmente, durante o jejum eu vou ter uma queima maior? Sim. Então, tem alguns ativos, né, alguns suplementos, e aí a gente usa coenzima Q10, resveratrol, quercetina, né, que estimulam o processo, a ação dessa mitocôndria. Então, a gente estimula o paciente a tomar muitos chás durante esse processo de jejum, né, sem açúcar, sem adoçante, e colocar algumas suplementações. E, claro, atividade física, porque o exercício não é qualquer um, viu, Jefferson? De moderada a alta intensidade, então precisa de um professor para prescrever isso. Isso é importante. Ele estimula uma proteína que a gente chama de PGC1-alfa. E essa proteína estimula quem? A mitocôndria. Então, durante o jejum, a gente vai ter uma queima maior de gordura, e quando você estiver acelerado ali na produção dos seus corpos cetônicos, a glicose vai ser deixada de lado, e aí a gente vai queimar gordura assim de uma forma bem rápida, bem eficaz e bem acelerada. Isso é muito importante porque o nosso corpo foi programado para subsistência. Então, tudo que é tirado da sua forma mais natural, ele tende a segurar.
Então, se você não faz toda essa suplementação adequada... Da forma correta, né? E faz essa hidratação, ele vai tentar reter o máximo possível, inclusive não oxidando gorduras, né? Muito importante você ter uma nutricionista especialista nisso. Se a gente não fizer isso de uma forma adequada, você pode colocar tudo a perder. Exatamente. O que se pensava antes? O jejum não é legal, o jejum não é uma estratégia coerente na nutrição. Por quê? Porque se eu deixar a comida ali, ficar sem comer sólido, aí na minha próxima refeição eu vou exagerar, e aí o meu corpo, com esse mecanismo, né, de subsistência, de proteção, ele vai o quê? Armazenar. Só que é aí que entra a mágica do jejum. A gente precisa saber para que serve realmente o jejum, como fazer da maneira correta para que isso não aconteça. Então, o grande problema não está mais na escolha do carboidrato bom, de comer uma batata doce, de comer um tubérculo com carga glicêmica. O problema aqui está naquele detalhe. Então, tem uma estratégia que precisa ser associada ao jejum. Então, não pode ser qualquer dieta. Então, a gente sabe que a quantidade de carboidrato ela tem que ser reduzida nesse processo para que justamente o corpo utilize ali a gordura. Faça mais sentido, né, o que está acontecendo. Exato. E quando ele começar a perceber isso, que é o processo que a gente chama de transição metabólica, e você estiver certo adaptado, você vai ter muitos corpos cetônicos ali na sua corrente sanguínea e o seu corpo vai naturalmente usar esse caminho. Ele sabe usar esse caminho. A gente só precisa treinar ele a usar esse caminho. Agora, se a gente fica sem comer, e aí na hora de quebrar, aí faz tudo errado, não se hidrata, não toma suplementação, não faz a atividade física ideal, e na hora que vai quebrar o jejum, quebra de maneira errada, comendo qualquer coisa, farinha branca, algo que estimule muito a insulina, a fome aumenta. Lógico, isso é natural. E aí, ao invés de emagrecer, o que vai acontecer? Com certeza, você vai reter muito mais. Exatamente. Então, eu acho que precisa de uma orientação não só por parte dos profissionais, sabe? Como nutricionista, mas dos médicos. Eu acho que hoje todo mundo precisa estudar, entender essa estratégia, porque é algo que veio para ficar. E essa dieta, ela é low carb também? Você está falando que entrar em cetose e entrar dentro dessa plataforma mais sustentável, porque o que a gente mais vê é que dentro dessa janela de oportunidades aí para alimentar, as pessoas podem comer o que ela der conta, né? Não é bem assim. Não, não é. Precisa haver uma restrição energética sem desnutrição. Então, quer dizer, a pessoa precisa estar com todas as vitaminas e minerais, tem que ter um equilíbrio ali nutricional e precisa de uma restrição energética. Então, não adianta comer qualquer coisa. A low carb e a cetogênica são as estratégias, óbvio, mais indicadas. Então, o que eu sempre oriento? Vai reduzindo o carboidrato da alimentação, entra na estratégia low carb com o jejum iniciante, aumenta as horas de jejum à medida que você for passando os efeitos colaterais, melhora a estratégia low carb, às vezes bem mais restrita, até entrar, talvez, se precisar, dependendo do tanto que a pessoa deseja emagrecer, na cetogênica, e mantém isso por um período de aproximadamente 3 meses, que é o que as pesquisas mostram. Quer dizer, instruir a pessoa por um caminho. Ela não vai chegar a fazer 24 horas e zerando carboidrato. Isso é muito importante, né? A princípio, as pessoas achavam que quanto mais jejum se fizesse, mais teriam resultado. E não é bem assim. É assim. Existem várias gradações de jejum e talvez você nem precise desse espaço mais severo, né? De tanto tempo sem comer. Eu chamo de graus evolutivos. Eu fiz agora meu curso online, eu fiz uma mentoria e eu posso, com muito prazer, falar que eu tenho mais de 100 alunas mentoradas por mim. E que, eu não vou dizer 100%, que eu acho que fica muito pretensioso, mas que mais de 80% delas tiveram resultados. Uma resposta significativa. Sim. E durante essa mentoria, o que eu faço? Eu mostro para ela a evolução para cada uma. Vamos começar com o jejum grau X, que geralmente é iniciante, ali 12, 14 horas, com uma dieta low carb. E à medida que esses efeitos colaterais eles vão desaparecendo, a gente vai evoluindo ali esse processo. Até que vira mágica, eu falo que vem a magia mesmo, e aí a pessoa ela começa a sentir uma energia surreal, ela consegue treinar em jejum, claro que a suplementação ajuda muito, e aí ela já está ali certa adaptada, né? E tem muita gente que não sabe o que é cetoadaptação, que é quando você começa a produzir os corpos cetônicos de maneira eficiente, o seu corpo, o músculo, o cérebro, começa a usar aquilo como fonte de energia, né? Para funcionar melhor. E isso é muito interessante, eu já fiz uma dieta cetogênica para uma competição
Eu acho que é onde eu Você tive sentiu isso? mais resposta e até ação cognitiva melhora. Cognitiva você melhora. raciocina mais rápido, parece que fica tudo mais leve. É mais fácil, é difícil você permanecer nessa faixa aí de cetose, mas os benefícios são fantásticos mesmo. E é interessante porque todo mundo falava isso. Nossa, parece que a cognição melhora. O jejum, ele é uma prática milenar. Ele está dentro da religião cristã, na religião budista. Então, ele é uma prática de quase todas as religiões. Por quê? Por causa disso, né? Então, a gente fica com a mentalidade mais clara, mais limpa. E tem um gene que o jejum estimula, que chama BDNF, e que ele melhora os circuitos neuronais. Então, ele faz uma conexão neuronal melhor e por isso que a gente fica com essa clareza, por isso que a gente fica mais disposto durante esse processo eficiente, né? Que vai demorar um tempinho, mas fica assim e eu acho que isso é fantástico. Porque na tomada de decisões, né, da vida, até para um atleta eu acho que isso é legal. Com certeza. Porque ele vai estar ali mais centrado, né? Então, ele vai ter essas características. E aí, assim... a gente falando que você é um atleta, né? Então, assim, você já testou, não é para todo mundo. É verdade. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro aqui também. As pessoas, às vezes, querem seguir porque estão vendo funcionar com um e com o outro e acham que é muito simples, precisa de profissionais sérios que consiga adaptar essa ferramenta fantástica ao indivíduo, que é talvez o mais complexo de tudo, é fazer funcionar a teoria na prática de cada um. Perfeito. E assim, eu vejo muito também pessoas que não precisam fazer o jejum e elas querem fazer o jejum e estão fazendo errado. Então, eu acho que essa é a nossa missão. O Programa Esporte Saúde vem para promover mais saúde a esse tempo de vida que a gente tem. É uma responsabilidade muito grande, a gente tem que continuar falando, exemplificando e tornando isso mais acessível, né, para as pessoas. Obrigado por sempre estar conosco aqui. Eu acho que é de fundamental importância essas informações e as pessoas comecem a utilizar de uma forma mais coerente e consciente. É um prazer sempre, eu que agradeço por você ter me chamado e assim, e entendido esse assunto, a importância de levar essa informação de maneira coerente para o nosso telespectador, para quem está ali do outro lado nos assistindo. Muito obrigado, foi um prazer. Então, queria agradecer a sua presença aqui, sempre nos auxiliando. Nosso parceiro, Health Labs, mandou para você auxiliar. Nossa, muito na obrigada, sua nutrição. Jefferson. Espero que seja útil. Isso aqui é para treinar na moda. Ah, com certeza, vou usar muito. Muito Gazeta. Obrigada. Adorei. Queria agradecer ao Guilherme. Olha, gente. Sempre nos apoiando. Uau, olha, dá um close nisso aqui. Tá com moral, tá com moral. Serviço prestado com excelência. Muito obrigada. Adorei, Jefferson, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, levando informação de qualidade para o seu público e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço. Você que quer fazer jejum intermitente, não faça parte da modinha sem entender do que está falando. Então procure profissionais sérios, procure a doutora Janaína Macedo e faça jejum com saúde. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. A Health Labs tem uma linha completa de nutracêuticos e suplementos alimentares para lhe auxiliar na missão de equilibrar o corpo, promovendo a saúde, o bem-estar e de bônus melhorar a estética do seu shape. Você encontra a Health Labs nas melhores lojas do mercado. Você, lojista que ainda não trabalha com a linha Health Labs, não perca tempo. Se estiver em Goiás, Brasília ou Tocantins, entre em contato com o Armazém de Suplemento. E se estiver em Minas Gerais, fale com o pessoal da Natural Suplementos. Eu sou o Health Labs e você? Você pode acompanhar o programa pelo YouTube e por nossas redes sociais, @PGM Esporte Saúde. Siga, curta e compartilhe. E ainda participar pelo WhatsApp, mandando aquela selfie, opinião e sugestões. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos conversar com o piloto de kart, Thiago Bastos, sobre o início da temporada 2021 do Campeonato Goiano. Não saia daí, voltamos já.